E 27 minutos, nós estamos com aquele quadro aqui no TVC News que fala sobre as eleições 2024. Aliás, estamos preparando para o dia da apuração uma cobertura toda especial para você que está em casa. Você vai poder acompanhar pela TVC tudo o que vai acontecer durante esse dia tão importante que é o próximo 6 de outubro. Nosso convidado de hoje é o vereador Wilson Albino. Ele só está aqui porque é o único vereador que não é candidato à reeleição, não está em campanha e por isso ele pode conversar conosco nessa entrevista que vamos fazer no dia de hoje. Antes, boa tarde, Wilson Albino, é um prazer recebê-lo aqui no TVC. Boa tarde, Saul, boa tarde a todos da TVC News, a todos os telespectadores, uma grata satisfação passar mais uma vez por aqui. Bom, eu convido você que está em casa agora, você que está nos assistindo, a acompanhar a matéria que foi feita justamente sobre a sessão que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Camboriú, onde as contas de 2018 do prefeito Elcio Rogério Cunha foram rejeitadas. Acompanhe. Após uma sessão tensa e de muitas explanações, os vereadores reprovaram as contas do prefeito Elcio Cunha de Camboriú do exercício de 2018. Foram 6 votos a favor e 9 contra. O Tribunal de Contas do Estado já havia recomendado a reprovação, apontando excesso de gastos com o pessoal e sugerindo a adequação financeira da administração. Com a rejeição, o prefeito Elcio, que é médico, poderá ficar inelegível por 8 anos e talvez não poderá também exercer a profissão em órgãos públicos, como atender no SUS, por exemplo, pelo mesmo período. Nesta terça-feira, o prefeito Elcio Cunha pediu licença por 15 dias e passou a administração ao seu vice Júnior Cardoso. Nós tentamos contato com o prefeito, mas como está de licença, não retornou. Bom, depois de assistir essa matéria feita pela repórter Bianca Roubes, dando uma finalizada do que aconteceu na sessão de ontem, Wilson Albino, você estava na sessão e a primeira pergunta que as pessoas estão fazendo e querem entender é por que as contas de 2018 do prefeito Elcio Rogério Cunha não foram aprovadas por vocês, vereadores? Certo, Saul. É importante destacar a todos que as contas do prefeito elas são anualmente encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado para que possa averiguar se estão todas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e as leis que regulamentam a administração pública. Dentro dessa linha, houve um atraso no envio das contas do prefeito com relação ao ano de 2018. E o atraso ele é penalizado por lei. Além do atraso, o índice da folha de pagamento do município estava muito acima do limite prudencial, também com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve também a ausência dos relatórios dos conselhos municipais, como conselhos do idoso, conselhos da assistência social e outras situações específicas mais pautadas nas questões documentais. Dentro desse tempo em que o Tribunal de Contas avaliou as contas do prefeito, verificou-se essas ausências e essas faltas com relação ao cumprimento da lei e, por isso, os técnicos do Tribunal de Contas e os conselheiros votaram a favor pela rejeição das contas do prefeito. Importante também destacar que a rejeição, uma vez atribuída pelo Tribunal de Contas do Estado, ela vem para que tenha a avaliação da Câmara Municipal. Nesse meio tempo também, houve recurso, que nós chamamos de reapreciação, impetrado pelo Poder Executivo, pelo prefeito, o qual não foi conhecido e não foi aceito esse pedido de reapreciação. Houve um pedido de reexame pela Câmara de Vereadores através da Comissão de Finanças e houve também um outro pedido de reapreciação, que são recursos de saúde legais que pode sim estar sendo usado, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. O único problema é que esses recursos, eles precisam de fatos novos, eles precisam de evidências, de provas concretas de que o município não cometeu aquelas falhas, aquelas penalidades. E isso não se apresentou. O que se apresentou foi apenas uma retórica de que no passado houve outros problemas
e isso seria o suficiente, de repente, para o Poder Executivo comprovar que não estaria errado. E o Tribunal de Contas não acatou. A reapreciação da Câmara de Vereadores foi intempestiva, infelizmente, falo isso com indignação, sendo um vereador, saber que a Câmara teve a capacidade de impetrar um recurso já fora de prazo, apenas para tardar a vinda dessas contas de 2018 para a Câmara de Vereadores, mas chegou o momento em que não tinha mais o que fazer, né? As contas tiveram que vir e vindo o município entrega à Câmara de Vereadores, que tem 60 dias para votar. O prazo final seria dia 5 de outubro, na véspera das eleições. Entretanto, a última sessão que temos é dia 1º de outubro, então nós teríamos, de fato, que votar até dia 1º. Votamos na noite de ontem e conseguimos ali os 6 votos de vereadores que já faziam parte de uma oposição ao governo nesse processo, e mantemos a nossa linha de trabalho com um voto técnico acompanhando a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Bom, para a pessoa que está em casa entender como que funcionam esses percentuais de votos, porque me parece que pela aprovação o número de votantes foi maior do que o da reprovação. Como é que é isso? Exatamente. Nós temos em Camboriú 15 vereadores na Câmara e o percentual de votação para essa situação específica é de 2/3 da Câmara, ou seja, de 10 votos. O prefeito precisaria ter 10 votos para que ele pudesse reverter essa reprovação do Tribunal de Contas do Estado. Teve 9 votos e teve 6 votos a favor do Tribunal de Contas. Nesse voto inclui o meu, inclusive, mas ele não alcançando os 10 votos, ele não consegue reverter a situação. Parece meio estranho para o público que está em casa entender que um número menor de votos tem um efeito como esse, capaz de reprovar as contas. Mas vamos seguir aqui a nossa conversa. Quais serão as consequências? As pessoas que estão em casa querem saber quais as consequências para o prefeito, já que ele não é um político profissional, podemos dizer assim, ele tem uma profissão, ele é médico, inclusive atende pelo SUS. Vai haver alguma consequência para o prefeito na questão da reprovação dessas contas? Ato contínuo agora, nós temos o envio do relatório dessa votação para o Ministério Público, que dará sequência com relação à improbidade administrativa do prefeito. Isso poderá torná-lo inelegível, desde que requerido em tempo em que ele seja colocado à disposição como candidato. Isso não é algo que ocorre de imediato, essa inelegibilidade. Entretanto, é possível que ele se torne inelegível pelos próximos 8 anos, se o Ministério Público também assim entender. Há algumas situações de leis que precisam ser observadas nesse caso, e cada caso é específico. Nós tivemos também analisando a questão dele com relação à profissão de médico, né? Ele não perde o seu direito de atuar como médico. Ele pode, inclusive, atuar na área pública dentro de algumas prerrogativas. Terá alguma dificuldade referente a concurso público, entretanto, há outras formas em que ele poderá atuar sim, e isso não seria o motivo para revertermos o nosso voto, como foi a tentativa da base do prefeito na Câmara de Vereadores, de levar para o campo emocional a decisão. Esse voto ele é muito técnico, então não cabe uma tentativa emocional de fazer com que os vereadores revertessem seus votos, alegando que ele não poderia, de repente, atuar mais como médico, como cirurgião. Muito pelo contrário, a profissão de médico é uma profissão excelente, nós sabemos que há um mercado muito grande, inclusive, para isso, e ele vai poder continuar sendo médico e ainda assim, dentro de algumas prerrogativas, atuar até mesmo na área pública sem problema nenhum. Muito bem. O senhor falou aqui em 3 irregularidades. A primeira é o atraso no envio das contas. A segunda, o senhor falou sobre extrapolar os índices da arrecadação para a folha de pagamento. E a terceira, a falta de relatórios dos conselhos. Desses 3, qual que o senhor acha que mais pesou na decisão do Tribunal de Contas para recomendar vocês, vereadores, a reprovação das contas? O índice de folha, o índice de pagamento. E foi extrapolado em torno de quase 10 milhões no ano 2018. Importante que o índice, o limite
máximo que poderia estar seria de 54%, estava em 60% aproximadamente. Então, você vê que o prefeito foi orientado também sobre tomar medidas. O Tribunal de Contas, Saul, para que a população que está nos acompanhando entenda, o Tribunal de Contas ele não chega e reprova a conta do prefeito. Antes disso, ele adverte o prefeito, ele alerta o prefeito, ele orienta o prefeito. O Tribunal de Contas tem essa função que é muito importante, porque o intuito é, de fato, fazer com que o prefeito caminhe dentro da legislação. O prefeito foi alertado, foi muitas vezes comunicado pelo Tribunal de Contas que estava fora dos parâmetros e que teria que se adequar, porém, não ouviu. Um outro fator que me chama a atenção, Saul, nas tentativas de reapreciação, é que o prefeito ele usou muito a educação como sendo a referência desse problema no município de Camboriú. Usou constantemente os professores, constantemente os monitores de educação, como sendo a grande problemática. E um outro fator, usou a empresa Águas de Camboriú, como sendo um dos fatores também, alegando que a arrecadação que o município deixou de ter com a concessão do serviço de prestação de águas no município, prejudicou o avanço da cidade e o percentual. Isso não tem como nós trazermos, e o próprio Tribunal de Contas entendeu inconveniente trazer essa pauta, porque, veja, foi alertado sobre a situação da educação. Caberia ao prefeito monitorar isso, readequar, alinhar para que não tivesse esse problema. E sobre a empresa Águas de Camboriú, por exemplo, não caberia ao prefeito essa justificativa, até porque as contas de 2017 já tinha a empresa também na cidade e elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, logo após, tem as contas de 2018. O principal problema foi no terceiro quadrimestre. Veja que não foi uma situação de início de ano, foi uma situação que agravou-se mais no terceiro quadrimestre. Então, foi uma tentativa de recuperar isso e fazer com que o Tribunal de Contas entendesse de outra forma, usando metodologias que não cabiam no momento. Fato é que nós precisamos estabelecer o limite prudencial da folha de pagamento do município de Camboriú. E isso se faz com gestão. Isso se faz muitas vezes, Saul, cortando na carne, com reforma administrativa, reduzindo o número de secretarias, procurando adequar as secretarias para que o trabalho seja ampliado, porém sem fazer com que a folha de pagamento seja extrapolada. Precisa, de fato, buscar estratégias e alternativas, parcerias público-privadas, existem outras metodologias que você pode usar e conseguir fazer com que a gestão pública seja eficiente e não ocorra esse tipo de situação. Certo. Para fazer a conclusão aqui, as pessoas perguntaram muito por que o senhor não foi à reeleição, alguma causa específica. A gente sabe, a maioria das pessoas em Camboriú sabem que o senhor é advogado. O senhor vai exercer a sua profissão a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O que o senhor tem em mente? Qual o seu plano? Obrigado por essa pergunta, Saul. Fico muito grato dessa oportunidade de poder explicar isso para quem está nos acompanhando. Eu fui vereador de 2 mandatos. Em 2021, eu tomei essa decisão de não concorrer mais ao cargo de vereador. Eu realmente decidi buscar uma outra trajetória. De lá para cá, eu já estou advogando, estou atuando na minha profissão. Cheguei a colocar o meu nome à disposição para uma possível candidatura à majoritária do município. Como presidente do PSD, eu recebi a pessoa do Leonel Pavan, que hoje é o nosso candidato, e nós tivemos a oportunidade, então, de termos o candidato da majoritária do PSD. E, sendo assim, eu recuei dessa possibilidade e me coloquei à disposição do Pavan para servir a nossa cidade junto a ele no Executivo, se tivermos a oportunidade, é claro, de termos o Pavan prefeito da cidade. Estarei ali junto para agregar, para somar no governo, para fazer pela cidade através do Poder Executivo uma nova fase, uma nova experiência. Tenho me capacitado diariamente com relação à gestão pública, porque é algo que eu amo fazer e estou à disposição da cidade com toda certeza. 30 segundos só para encerrar. Como é que está funcionando o expediente nessa época de campanha? A maioria dos vereadores, todos são candidatos à reeleição. Como é que está funcionando o expediente na Câmara de Vereadores? Eu sou o único vereador que não sou candidato nesse pleito. Então, os 14 vereadores lá são candidatos. Então, nós estamos com o horário, são os mesmos, todas as terças-feiras, das 18 horas
em diante nós temos as sessões e nas 2 últimas quintas-feiras do mês. São 6 sessões mensais. As reuniões de comissões, elas ocorrem naturalmente, na medida que chegam os projetos, nós nos reunimos com as comissões para despachar, e os atendimentos continuam também normais na Câmara durante todo o período da tarde. Das 13 horas até as 19 horas, a Câmara está aberta diariamente para atender a população. Claro que agora é um período que quem é candidato sai mais às ruas para poder pedir voto e trabalhar, né? Eu estou ali também na coordenação da campanha do Leonel Pavan e a gente procura dividir o tempo também com as nossas outras atividades. Muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua presença nas eleições de 2024, boa sorte nesta campanha. Muito obrigado, Saúl, obrigado a todos. Agora são 12h43, nós agradecemos a sua audiência até aqui e amanhã, logo depois do Muito Mais com a Fabismânia, a Dai Rosa, a Bianca Robles, toda a equipe da TVC prepara a edição de quinta-feira do TVC News. Uma boa quarta-feira a você, obrigado, continue ligado na nossa programação.